É com muita alegria que eu retorno a essa casa para uma palestra que me toca profundamente uma passagem do Evangelho de Marcos e Mateus, em que lá consta: o Filho do Homem não veio para ser servido, e sim para servir. Antes de adentrar no tema propriamente dito, eu gostaria de fazer um agradecimento muito grande, muito especial a esta casa e às pessoas que frequentam esta casa. Hoje eu recebi uma manifestação que eu jamais me esquecerei e que muito me comoveu, porque isso é um sentido e um propósito das minhas modestas e pálidas palestras. Eu recebi uma manifestação de agradecimento na qual eu não tenho mérito, eu não tenho destaque ou valor. Quem tem foi a pessoa que, com um coração generoso, me disse aquelas palavras, porque a sensibilidade, a beleza da alma e do coração daquele ser humano é que realmente é importante. Muito obrigado, porque foi nesta casa e com uma frequentadora desta casa que eu ouvi algo que me conforta o coração. Meus amigos, nós estamos aqui neste mundo vivendo uma vida material. Esta vida material nos obriga à luta pela sobrevivência, nos obriga ao trabalho, nos obriga a ter condições para sobreviver com dignidade. Mas surge a pergunta: é só isto? Nós viemos aqui para trabalhar, que é uma bênção, sim. É só isso? Nós viemos aqui para constituir família, uns constituem, outros não, mas vivem em sociedade. Nós viemos aqui para obter destaque, posições, fortuna, de forma digna e honesta. Sim, até podemos conseguir, mas este é o sentido, este é o propósito da nossa vida. Seria só sob uma condição: que nós tivéssemos apenas esta passagem e nada mais. Em absoluto, ninguém morre, ninguém morre, repito, a vida prossegue, a vida continua. Deus, o Supremo Criador do Universo, no seu plano maravilhoso, nesse universo infinito, Ele iria nos criar para uma vida apenas, para uma existência,
quando se vê tantos contrastes, de um lado dores, sofrimentos, amarguras, e de outro lado, aparentemente, situações felizes, seguras e tranquilas. Não. A criatura humana, ela necessita ter convicção e certeza da sua pequenez material, das suas limitações. Nascemos, crescemos, jovens, adultos, vigorosos, com saúde, e depois vem o declínio, chega a idade mais avançada, a idade muito avançada, e o corpo termina. O que permanece, que é eterno, que é imortal? A alma, o espírito. Esse vai nos acompanhar por todas as existências. Daí eu pergunto, meus amigos e minhas amigas, aonde está, aonde se localiza, a nosso juízo, a beleza inesgotável do plano divino? Deus nos criou para servir. Servir. Nós necessitamos servir uns aos outros. O verbo que se emprega é servir. Mas servir é se doar, é se entregar, é ajudar, é recolher, é amparar, é estar próximo. Eu pergunto, quem serviu mais na história da humanidade? Foi este homem que a beleza, que o talento de um servidor desta casa deixou aqui registrado, como que nos olhando, nos orientando como modelo e guia. Este foi o maior servidor da humanidade. Ele nos mostrou que a vida é servir, é amparar, é ajudar. E não há necessidade de que nós sirvamos coisas grandiosas, coisas de grande repercussão, beneficência e benemerência para ter destaques nos jornais, para ter destaques nas mídias. Apenas nós servimos, ajudamos quando alguém bate à nossa porta, nos pedindo auxílio e ajuda, ou quando nós vemos alguém que precisa e não necessita bater à porta para ajudar. Há uma passagem belíssima do Espírito Emmanuel
na psicografia de Francisco Cândido Xavier, quando ele diz: quando uma criança bater na tua porta pedindo um pedaço de pão, em verdade, foi um anjo que Deus mandou para saber quem tu és. A criança que bater na tua porta, clamando e pedindo e rogando e suplicando por um pedaço de pão, em verdade foi um anjo que Deus mandou para saber quem nós somos. Meus amigos, aquela criatura, aquele amigo, aquele familiar, aquele parente, aquela pessoa que você conhece na jornada da vida, muitas vezes precisa uma palavra de amparo, e na pressa e no egoísmo da primazia dos nossos compromissos, nós deixamos de lado, nós deixamos de realizar uma das posturas humanas mais extraordinárias, que é a caridade moral. Uma palavra de consolo, uma palavra de força, uma palavra de amparo, uma palavra de carinho. Neste momento é que nós dividimos as criaturas entre os que falam mais alto o egoísmo, o orgulho, a vaidade, e aqueles que têm um coração generoso, porque têm a consciência de que aquela mão que pede um auxílio para nós hoje, amanhã poderá ser a mão que vai nos amparar quando estivermos em necessidade. Servir, na língua portuguesa, é um verbo extraordinário. Por quê? Porque ele comporta todas as atitudes humanas em que nós ajudamos, auxiliamos e socorremos criaturas. E por que da expressão serve e passa? Por uma razão. Nós devemos servir em silêncio, com humildade, sem alarde, sem querer, como se diz, os holofotes para si. Serve e passa. Não te apega. Não te apega. Faça o teu trabalho de servir. Ajuda, constrói, procura iluminar e passa. Porque a vida, ela reserva para todos nós uma resposta. A vida devolve. Todos nós, quase que todos os dias, em casa, no trabalho, na casa espírita, numa igreja, em qualquer local, nós vamos lá suplicar e pedir. É uma doença, é uma enfermidade,
é um desejo, é um sonho, é uma esperança. A nossa condição humana nos faz ir em busca de alguma coisa que está nos faltando. Eu pergunto e me incluo nessa pergunta, porque eu não venho aqui dar lições a ninguém, eu venho dividir pensamentos, ideias. Eu pergunto, quando nós comparecemos aqui ou em qualquer local para simplesmente dizer: meu Deus, o que tu precisas? Como eu posso ajudar? Me esclarece, me aponta um caminho. Quantas vezes a gente faz isso? A resposta fica para cada um de nós. Todos aqui, e também os desencarnados que estão aqui, muitos deles sofrendo, porque deixaram passar uma oportunidade valiosa quando em vida, para servir, para serem úteis, não apenas a si, mas ao seu semelhante, e esperam uma nova reencarnação para colocar em prática tudo aquilo que deixaram de aqui fazer. Todos nós aqui, todos, temos habilidades, temos condições de fazer alguma coisa, de ajudar de alguma maneira, de construir algo que realmente vai colaborar na sociedade. Todos. Ninguém é despossuído de qualidades para poder fazer algo pelo seu próximo. E quando eu digo fazer algo para o seu próximo, por favor, me entendam. Me entendam. E eu vou repetir isto pedindo escusas com toda a força da minha voz e a plenos pulmões. Quando se ajuda, quando se serve, quando se socorre alguém ou pessoas, se faz isso sim, mas se faz muito mais para si mesma. Este é o caminho que foi traçado por Jesus na sua vinda à Terra, porque Ele nos trouxe para nós aquilo que encerra toda a beleza dos mundos deste universo, habitado por seres que se encontram nesses mundos e aqui na Terra. Ele nos trouxe a chave mágica que vai nos apontar o tesouro da vida, que é a caridade. A caridade. A caridade material e a caridade moral. Porque a caridade não é apenas com recursos, também é com recursos, mas é também com a palavra e com os gestos. Há uma passagem muito conhecida que
que está no Evangelho segundo o Espiritismo, de que dois homens se aproximaram de Deus e um levou um saco cheio de dinheiro e outro um saco quase vazio. O que trouxe o saco cheio de dinheiro disse assim: este foi todo o dinheiro que eu dei na minha vida na terra. E o outro deu muito pouco, quase nada. E perguntaram: quem deu mais? Quem deu mais foi aquele que deu pouco, porque aquele deu, inclusive, o que lhe faltava. Porque naquele saco estavam as boas ações, a palavra, o carinho, o amparo, não apenas o dinheiro. E naquele outro saco, aquele homem que fez o bem, mas ele deu o que lhe sobejava, o que lhe sobrava. Não vamos condená-lo, mas vamos entender o que é caridade. Todos, independente de condições e recursos econômicos, intelectuais, de qualquer ordem, todos podemos fazer alguma coisa pelo outro, fazendo para nós, seja lá o que for. A gentileza, a delicadeza de abrir uma porta, uma pergunta simples: o senhor está bem? Eu posso lhe ajudar, senhora? Há alguma necessidade? Nós podemos transformar um estado latente das criaturas no mundo de hoje, de agressividade, de ódios, nós podemos transformar em mais suavidade, em mais tranquilidade e conseguir para nós aquilo que eu entendo que é o máximo que o ser humano pode conseguir na Terra, que é a paz interior. Ter paz, viver em paz. Portanto, meus amigos, eu gostaria de encerrar dizendo para vocês de que não se esqueçam desta noite chuvosa, que se aproximando o inverno do ano de 2025, um irmão, um amigo de vocês, veio aqui humildemente dizer a vocês que o dom, a natureza do serviço, de amparar, ajudar, socorrer, servir, é uma bênção que Deus nos enviou através de Jesus, o maior servidor da terra. Serviu até com o próprio corpo. E se vocês servirem, amarem e se doarem com um simples abraço fraterno, eu vos garanto, vossas vidas valeu a pena. Valeu a pena. O meu abraço fraterno a vocês. Sirvam e passem em silêncio, com humildade, porque aos olhos de Deus e de Jesus, mais um momento de felicidade
será dado ao nosso Criador e ao nosso modelo e guia pelo fato de que eles verão de que os ensinamentos que foram transmitidos e ministrados ecoaram dentro da alma e do coração de vocês. E nós nos estaremos preparando para viver uma boa vida aqui, uma vida correta, uma vida em paz e as próximas encarnações. Meus amigos, muito obrigado e que Deus os abençoe.